E Jesus disse assim, que nós somos o quê? A luz? A luz do mundo e o sal da terra. E depois ele diz que se o sal for insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus às vezes estava falando de autoridade, tá? E eu quero hoje, através desse texto, porque esse texto ele expõe os dois lados, a gente vê o que é uma pessoa com autoridade espiritual e o que é uma pessoa sem autoridade espiritual. Eu só vou ler o primeiro e o segundo versículo com você, e você vai se aceitar porque o texto é longo, depois a gente vai continuando. O versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra Filisteu. Feche os seus olhos um pouquinho. Espírito Santo, nós te pedimos que agora o Senhor tome o teu lugar nesse culto, e que o Senhor tome o lugar nesta palavra agora, e que o Senhor possa falar conosco nesta noite de uma forma real, poderosa, Pai, clara, objetiva, meu Pai eterno, para que possamos sair daqui hoje com a tua bênção, com a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, irmão. Os irmãos podem se assentar. Se não der, não tem problema, irmãos, depois a gente vê. Amém, igreja? Amém. Irmãos, a questão da autoridade é uma coisa tão séria que Jesus tratou, que o próprio Jesus tratou. Você sabe por quê? Irmão, você sabe o que é ser pisado pelos homens? Jesus disse que o sal que não tem sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. O que acontecia na época lá era o seguinte, que quando o sal não prestava, eles jogavam nas ruas para que as pessoas passassem por cima, para evitar que elas escorregassem, por causa dos paralelepípedos que tinha na rua, para evitar que as pessoas escorregassem. Quando Jesus falou isso, ele estava tendo a visão do que acontecia na época. Um sal que não serve para temperar, que não serve para dar sabor, ele não tem nenhuma outra finalidade a não ser pisado. Assim é um cristão que não tem autoridade. Mas que autoridade que você está falando? De gritar? Não, isso não é autoridade, irmão. A autoridade de mandar, isso também não é autoridade. É a autoridade de controlar sua vida e de ter diante de Deus uma postura em que os homens possam reconhecer em você a sua postura espiritual. Quando não acontece isso conosco, irmão, a igreja, ou nós particularmente, cada um como igreja particular, é pisado por todo mundo. As pessoas não respeitam, as pessoas não ouvem, e o próprio Satanás também não respeita. Por isso que eu peguei essa passagem de Davi, bem conhecida pelos irmãos, porque todo mundo conhece essa passagem, e mostra claramente a diferença de uma pessoa com autoridade e uma pessoa que tem um título, porém já não tem mais nenhuma autoridade. Amém, igreja? Amém. Agora tiraram lá, não vai dar. Dá para pôr o texto? Não? Então vamos lá. Leia para mim vocês mesmos, o primeiro versículo que eu li. Não desfaleça. É o versículo 1, o 31. Pode ir. Amém? Davi, irmão, foi mandado no meio de uma guerra sem saber de nada. Davi era um menino, a gente sempre fala isso, um adolescente praticamente de 17 anos. Foi mandado nessa guerra pelo seu pai, mas o pai jamais imaginou que Davi iria se envolver numa guerra desse ponto. O pai simplesmente mandou Davi visitar os irmãos que estavam lá e ver se os irmãos estavam bons. A preocupação do pai era com os filhos, mas Deus usou a preocupação do pai de Davi, que era Jessé, para poder colocar Davi no lugar onde Davi deveria estar. Tem hora que Deus usa algumas situações
Ele chegava diante daquele povo, o povo se escondia tudo, fugia, o exército de Israel fugia. E o próprio rei Saul, que era a autoridade constituída ali, também fugia. E o que aconteceu? Davi chegou bem nesse momento, aonde ele viu que aquele filisteu veio, afrontou, falou: não tem nenhum homem aí que possa lutar comigo. O Deus de vocês não é de nada, o exército de vocês não é de nada. E todo mundo tremia e fugia. Quando, irmão, a gente não tem autoridade, a gente foge das nossas lutas. Quando a gente não tem autoridade, a gente se esconde dos Golias que aparecem na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você: a cada dia Satanás levanta um Golias para batalhar contra a sua vida. A cada dia que você se levanta, às vezes você se levanta tão feliz: eu vou ir para o meu trabalho, é o meu objetivo do meu trabalho. No meio do seu dia, Satanás levanta um Golias para batalhar contra você e fazer com que você fuja. Agora, a diferença está na autoridade. Se você tiver autoridade, intimidade com Deus, você não vai fugir, porque a vitória já está ganha, em nome de Jesus Cristo. Mas se você não tiver, você vai fazer exatamente o que o rei Saul fez: se esconder. E o Golias vai te afrontar todos os dias. E o que é o Golias? Pode ser uma situação financeira, pode ser um problema familiar, pode ser uma inimizade, pode ser pessoas que se perseguem, pode ser problemas que você não consegue resolver no seu trabalho, pode ser problemas que você não consegue resolver com os seus filhos. São vários os Golias que Satanás levanta na nossa vida. E enquanto ele não for vencido, meu irmão, ele vai continuar te afrontando dia após dia. Amém, igreja? Amém. Mandaram chamar Davi. Davi chegou até Saul e disse para ele o seguinte: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo, Davi, eu irei e vou lutar contra esse Golias. O rei olhou para Davi, meu irmão. Você viu, mas você é um menino, como é que você vai lutar contra um homem que é de guerra desde que nasceu? Um homem que foi treinado para a guerra desde o seu nascimento. Como é que você vai lutar com ele? As pessoas que não têm fé, que já perderam a sua autoridade espiritual, querem roubar a nossa, não é? Por isso que a Bíblia diz para a gente vigiar, para que ninguém tire a nossa coroa. A Bíblia diz para que a gente vigie, para que ninguém também apague a luz que existe em nós. Porque todo mundo que já perdeu a sua autoridade, ele quer puxar você que tem para o mesmo abismo que ele está. Pode prestar atenção, irmão. Quando você conversa com alguém que ele vem contando só derrota na sua vida, foge. Sabe o que o cara quer? Fazer com que você seja um derrotado igual a ele. Porque ele sabe que a sua luz, a sua autoridade incomoda, porque ele já não tem mais. Davi era um covarde. Davi não, Saul era um covarde, irmão. Não tinha mais autoridade, sabia disso? Viu um menino que vem e desafia ele a viver uma coisa que ele não vivia há muito tempo. O que ele vai tentar fazer? Tirar do coração de Davi que ele seria capaz de vencer Golias. Às vezes a gente começa a trabalhar na obra de Deus, irmão, e sempre tem aqueles frustrados que abandonaram o seu trabalho no meio do caminho, mas nunca assumem que a culpa de ter parado é deles. Sempre tem que ter algum culpado. E quando você começa a fazer alguma coisa, sempre vem alguém falar para você: não vai dar certo o que você está fazendo. Eu já fiz, comigo não deu. Você vai ver que vai ser a mesma coisa com você. E o pior é que tem muita gente que não é que nem Davi. Tem muita gente que acaba dando ouvidos e parando o que está fazendo por causa dos outros. Estão roubando a sua autoridade, estão tirando o seu sabor, porque muitas das vezes essas pessoas já estão sendo pisadas pelo mundo, pelos homens e por Satanás, e estão querendo que você fique na mesma posição. Pastor, isso é real? É, irmão, eu já passei por isso e tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui já passaram por isso também. Ou não? Quantas vezes eu ouvi? Quantas vezes chegaram para mim e falaram: isso aí não vai dar em nada? Eu falei: bom, Deus não falou nada comigo ainda. Enquanto Deus não falar para mim, para, eu não paro, eu vou. Não deu em nada para você, mas pode ser que para mim dê.
Ele vai usar muitas das vezes amigos da gente, pessoas que a gente até considera como pessoas que serviriam até para ser exemplo para a gente e acabam roubando a nossa espiritualidade. Amém? Olha para o seu irmão e fala, vamos vigiar. Amém? Pode ler o outro versículo. Podem ler o outro versículo, deixa eu pegar aqui. 33, isso. Amém? Versículo 34, 33. Porém Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Amém? Irmãos, a experiência de Golias era com a guerra física. Ele era um guerreiro bem treinado. Não vamos dizer que não. Porém, aquela batalha, ela já não estava mais no campo simplesmente físico. Ela já estava atingindo o campo espiritual. Assim são as nossas batalhas também. Elas não estão simplesmente no campo físico. Elas estão também no campo espiritual. E no campo espiritual, quem é maior? Deus ou a experiência de Satanás? Deus, meu irmão. Portanto, nem que você seja um recém-convertido, não importa, irmão. Se você tiver sinceridade, fidelidade, amor pelo Senhor, você é um guerreiro com autoridade para vencer qualquer inimigo em nome de Jesus Cristo. Amém? Versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército. Deus vive. Pessoas com autoridade sabem quem verdadeiramente tem poder. Pessoas sem autoridade valorizam muito mais o inimigo do que a obra de Deus. Amém? Outra coisa, pessoas com autoridade cuidam daquilo que é seu. Davi podia, tinha um monte de ovelhinhas, para que eu vou defender uma? Mas o que Davi falou? Vinha o leão, vinha o urso e tentava roubar, ou roubava a ovelha do meu rebanho. Eu ia lá, enfrentava o leão e o urso e tirava a minha ovelha de lá. Você tem enfrentado o leão e o urso por causa da alma de alguém, meu irmão? Tem? Isso é papel do pastor também. Mas é papel de cada um de nós como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Temos, irmão, defendido de unhas e dentes as nossas almas ou as almas das pessoas que Deus colocou conosco. Temos defendido de unhas e dentes os nossos filhos que Deus deu para a gente criar. Temos defendido do diabo nossos filhos. Temos defendido do diabo a nossa família. Ou temos deixado ele invadir a nossa casa e carregar as nossas famílias para onde ele bem entende. Como que eu vou lutar contra o diabo? Não é com panela, não é com pau de macarrão. É com oração. Sabe quando você vai lutar com o diabo? Quando você percebe que ele está vindo, se aproximando da sua família, se levanta em oração e fala, olha aqui, capeta, nessa casa aqui, quem atua aqui, quem mora aqui é Jesus Cristo, Senhor. A minha família, como diz a palavra de Deus, se eu creio no Senhor Jesus, vai ser salvo eu e a minha casa. Os meus filhos ainda não sabem disso, muitas até não se converteram, mas a promessa de salvação já está sobre a vida deles e Deus vai cumprir a sua palavra. Amém? Irmão, nós somos fruto da salvação da nossa família. Todo mundo que está aqui, você está aqui porque um dia alguém abriu o coração para o Senhor e ele aceitou, entendeu essa palavra e você está aqui hoje. As pessoas tinham coragem de levantar contra os leões e os ursos. E nós hoje, sabe o que nós fazemos, irmão? Faz de conta que não estamos vendo. Deixa levar. Cada um é dono do seu caminho. A salvação é mesmo individual. Ela é individual. Mas nada me impede de orar para que o Espírito Santo toque no coração da minha família e converta eles e faça com que eles enxerguem o seu pecado e a justiça de
se arrepender e venham ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Os ursos dos leões estão aí todos os dias, irmão. Como nós temos feito com isso? Agora, sem autoridade, eu faço igual Saul. Saul era pastor também de Israel. Ou você pensa que não? Davi era pastor de ovelhas, animal. Saul era pastor de gente. Como que Saul estava defendendo o seu rebanho? Ele estava defendendo o seu rebanho? A pergunta é, ele estava defendendo o seu rebanho? Se virem. Ao contrário, né, irmão? Estava até oferecendo alguém que fosse lutar para ele. Se tiver alguém aí que queira lutar por mim, ó, eu dou a minha filha lindona em casamento, eu isento dos impostos do rei, olha, vai ter glória no meu reino. Esse é o pastor sem autoridade. Pastor, eu estou dizendo no sentido de pastor de igreja, porque todos nós, de certa forma, somos pastores dos nossos lares. A primeira igreja que nós temos é a nossa casa. Esse é o sem autoridade. Ai, o diabo, meu filho, é cada dia pior, não sei o que eu faço. Cadê a sua autoridade, meu irmão? Aí eu vou ligar para fulano de tal orar por mim. Fulano de tal não é pai do seu filho. Pode até te ajudar em oração. Mas a dor, quem sente, é só você, que é mãe e pai. Meu marido está cada dia mais gelado. O que eu vou fazer, meu Deus? Se levanta e ora pelo seu marido. Minha esposa está cada dia pior. O que eu vou fazer? Não tem jeito com essa mulher. Pense. Eu conheço Deus que pode quebrar a rocha. Aleluia. Pode despedaçar a rocha. Glória a Deus. Eu conheço Deus que pode quebrantar corações de uma forma poderosa, meu irmão. Agora a gente precisa acreditar nisso. Milagres acontecem, irmão, mas para quem crê e para quem tem intimidade com Deus. Saul não via nenhuma possibilidade de vencer aquela batalha. Saul não via nenhuma possibilidade de Deus intervir naquela guerra, porque não tinha mais comunhão com Deus. A única possibilidade que Saul vinha era de um lobo se oferecer para lutar contra o gigante. Porém, o lobo queria que tivesse uma postura de guerra, de comandante de guerra ou general. Mas Deus levanta os seus lobos que muitas das vezes nem postura não tem, mas tem experiência com Deus, tem cuidado com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Sabe como a gente reconhece pessoas que são tementes a Deus? Pelo cuidado que Ele tem com aquilo que Deus coloca nas mãos dele. Aleluia. Começar pela sua família, a começar pela sua igreja, a começar pelo seu pastor, a começar pelos seus ministérios que Deus colocou na sua mão. Isso define se você tem realmente uma fidelidade com Deus e se você realmente tem autoridade de Deus. Qual é o cuidado que você tem com aquilo que Deus colocou na sua mão? Colocou? Cuide. Davi cuidava, era uma ovelha. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém via o que acontecia com Davi, ele estava sozinho no mato. Ele podia simplesmente deixar para lá, ninguém ia saber. Mas a consciência de quem tem autoridade não dá para deixar para lá. Ele não ora para os outros ver, ele não fala para os outros, ou não faz para os outros saberem. Ele muitas das vezes faz as coisas sem ninguém ver, porque quem precisa ver verdadeiramente é Deus. E Deus vê tudo, até o que está oculto, Deus vê. Amém, irmão? Então, por isso, irmão, é muito importante que a gente tenha a autoridade do Senhor. Amém? Você quer ser como Saul ou Davi? Hã? É? Então, tá bom. Dá para pôr o texto ou vocês estão mexendo ainda no... Tá dando? Irmãos, ó, continuando a história aí. Vamos lá. Vamos ler. Versículo 44. É esse não? Nossa. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor está contigo. Você viu qual é a diferença? O Senhor me livrou. Não é a minha experiência. Não é a quantidade de treinamento que eu tenho, mas é o meu Deus. Ele vai me livrar, Ele vai me dar a vitória. Sabe quem vai te dar a vitória, meu irmão? Não é o seu tempo de jejum. Isso tudo é só para nos aproximar de Deus. Não é o tempo que você lê
Mas o que vai te dar vitória é o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos lá, pode ler o outro versículo. Vamos lá, qual que eu parei aqui? 38, né? Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi o cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e o escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Outra coisa que, quando nós não temos autoridade, as pessoas que não têm autoridade tenta tirar de nós, ou tenta colocar sobre nós, é as suas armaduras. O que é armadura, irmão? É a proteção que nós temos. Você sabe que nós temos uma proteção espiritual, não sabe? Quem sabe disso? Diga amém. Qual é a nossa proteção espiritual? Efésios diz isso. Nós temos uma armadura espiritual. Qual é? A palavra é uma. Vamos lá. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, calçados da preparação do evangelho, da paz. Só isso? Espada do Espírito. É a armadura espiritual que nós temos. Como essa armadura é mantida na nossa vida? Quem sabe? Através da oração. Quando eu oro, eu visto a armadura. Quando eu não oro, perde a armadura. Tem gente que vai enfrentar o capeta sem nada, ele peito aberto. Irmão? É uma covardia, irmão. Estava vendo aquele pedacinho daquele filme esses dias de Troia. Você já assistiu? É uma covardia aquilo, não é? Quando você vê aquele Ulisses lá que ele vai e mata os outros, é uma covardia aquilo. Os soldados não tinham nem como se defender. Assim é um crente sem armadura. E ele vai. O pior é que tem uns, irmão, que já não ora mais, já não lê mais a palavra, já não tem mais comunhão com Deus e acha que está com armadura. E vai lá, de peito aberto. Aí você sai correndo do capeta 3 dias sem parar. Porque o diabo não respeita você. O diabo ele respeita a autoridade de Cristo que está sobre a sua vida. Amém? O diabo não quer saber se você tem carteirinha do Ministério Unidos com Cristo. Ele não quer saber se você é pastor ungido daqui. Ele não quer saber se você é ministro de louvor, se você é diácono, se você é isso, se você é aquilo. O que ele quer saber, ou o que ele vê, ou o que ele olha e vê em você, é a armadura de Deus, se ela está sobre a sua vida, se a luz do Senhor está brilhando em você, se a sua espada está nas suas mãos, se o seu escudo está preparado. Quando ele vê isso, ele bate em retirada, porque ele sabe que contra você ele não pode lutar. Mas se ele não bate, meu irmão, se ele está ganhando espaço na sua vida, eu vou te dar uma triste notícia: você está sem armadura. E o diabo já percebeu isso. Não, pastora, mas eu vou lá. Todo mundo ora, irmão. Mas tem oração que não passa no teto. Porque não tem fé, não tem intimidade, não tem comunhão, não tem responsabilidade. Tem leitura da palavra que não passa da mente, passa na mente e vai embora, não desce para o coração. Eu tenho isso, um crente, irmão, que está na igreja há 30 anos e não sabe nada da palavra de Deus. Nada. E está 30 anos ouvindo, por que ele não sabe? Porque entrou por aqui, saiu por ali. Não desceu ao coração. Tem crente que está 30 anos na igreja e não sabe do que seu Deus é capaz de fazer. Falta de autoridade. E Saul já não tinha mesmo. Pegou aquela armadura, que é a única coisa que ele confiava. Porque quando a gente não tem mais autoridade, a gente confia em algumas superstições que a gente tem. Você não confia o crente ensinando você, vamos usar crente mesmo, porque cristão é mais complicado, né, Maria? Mais sério. Crente falando para você assim: olha, quando você perceber o capeta na sua casa, leia o Salmo 91.
receitinha. Ó, outra coisa também, a oração da meia-noite é oração forte. Ou das 3 horas da manhã, é nesse horário que você tem que orar, né? É receitinhas, porque a pessoa já não tem mais autoridade, então está dando as suas receitinhas furadas para você. Pode prestar atenção que nada disso fez diferença na vida da pessoa, continua na mesma miséria que está, e quer que você também vá para a mesma miséria. Seja mais esperto, meu irmão. Davi até tentou aquilo, colocou, ele não falou, isso aqui está me prendendo, isso aqui está me tirando meus movimentos. E sabe o que essa armadura de Saul vai fazer? Com que eu morra. Eu não preciso de nada disso para vencer o inimigo, porque Deus já me deu a sua armadura, ela é espiritual e poderosa. As armas da nossa milícia, como diz a palavra, não são carnais, mas são espirituais e poderosas para vencer toda a fortaleza do diabo, meu irmão. Você tem armas que você não vê, mas que estão na sua vida. Não precisa usar arma de ninguém. Quando alguém chegar para você com receitinha, para você conseguir milagres, para você conseguir a atenção de Deus, fala, irmão, meu Deus não é agindo por receitas, não age por receitas. Meu Deus já me deu a capacidade de vencer. E sabe como que eu venço? É usando a minha fé, é usando a palavra dele, é usando a oração. É assim que eu venço. Amém? Amém. Tem hora que nós como cristãos ficamos dando muito ouvido às ladainhas dos outros, irmão. Vamos dar 7 voltas em volta do muro de Jericó. Lá vai os contos. 1, 2, né, irmão? Aí a gente faz aqueles muros de isopor. E aí a gente fica que nem um bando de tonto, carregando uma arma ainda, tá, irmão? E tocando um fardo, né? E o Daniel vai na frente, tá com cara de sacerdote, que tá risado agora, ficou mais sério. Ele vai na frente tocando o sofá, nós vamos atrás. 7 voltas, irmão. Não, 7ª volta nós vamos gritar. E o tonto vai lá e quebra tudo e isopor. E aí a gente sai feliz. Ai, glória a Deus, as minhas muralhas caíram no chão. O que caiu no chão foi a muralha de isopor que estava aqui, meu querido. As suas continuam de pé. Porque isso, irmão, é receitinha. Isso aí, tudo bem. Mas pastor, Josué fez isso. Fez, mas sabe por que Josué fez isso? Porque Deus falou com Josué para fazer aquilo. Você não viu mais ninguém fazer aquilo fora de Josué, viu? Não viu mais ninguém. Se fosse para fazer, eu garanto que você que os apóstolos tinham instituído o culto da muralha de Jericó. Estava lá Pedro andando em volta dos muros. Mas a palavra de Deus não fala nada disso. Você não vê os apóstolos repetindo nada do que foi feito lá no passado. Só a igreja de hoje, porque não tem mais autoridade, né, irmão? Então tem que buscar alguma coisa que dê impressão que se tem autoridade. Vamos passar a mão na arca da aliança. Né? É? Como é que é? Então passa lá em volta do santo e beija-fica. É? Vamos passar a mão na arca da aliança, porque a arca da aliança é a arca que não tem mais nenhum valor. Ela tem um objeto decorativo. Um dia eu quero comprar uma para ter aqui na igreja, mas como objeto decorativo, porque é bonito. Mas não para virar idolatria. Vou lá passar a mão porque o Lupinha e a Vitória vai chegar. Passa a mão em Jesus, que é melhor, irmão. Ah, mas você não vai fazer isso. Dobra o seu joelho e fala com Deus. Deus está presente, meu irmão. Fala com Ele que é melhor. É muita abobrinha que a gente vê, irmão. Tem hora que vai revoltando essas coisas e de ver que as pessoas estão indo em volta disso, porque isso dá a impressão de uma autoridade, quando na verdade isso não passa de balela, meu irmão. A autoridade a gente tem quando a gente ora e Deus responde, quando a gente vê Deus operar sem nenhum objeto, porque nós não precisamos de nenhum objeto. Até o óleo de unção. Eu estava falando esses dias que minha irmã me pedir para mim ungir a moto dela. Né, Cris? Agora eu falei,
óleo para unção. E eu não tinha levado, né, irmão? E tem gente que faz questão, né? E eu fui fazer a oração e tal, e fui lá, fiz a visita e fui orar para a pessoa. A pessoa olhou para mim, não que estava doente, a outra olhou para mim e falou assim: você não trouxe o óleo? Eu falei: não, moça, eu esqueci de trazer o óleo. Esqueci mesmo. Então não vai ter gente. Eu falei: você tem óleo aí? Dá lá um pouquinho do seu óleo para mim. Mas o meu óleo, dá um pouquinho do seu óleo. Se o problema é o óleo, nós vamos orar do mesmo jeito. Enchi a mão de óleo, nem sei que óleo é, irmão. Taquei lá no doente, orei do mesmo jeito. A minha irmã, mas com esse óleo, qual é a diferença, irmão? Tem gente que hoje com óleo de amêndoa fala assim: nossa, mas com óleo de amêndoa. Qual é a diferença, meu irmão? Com o óleo que a gente compra lá na livraria evangélica, ou alguns fazem escondidinho nos bastidores da igreja, o óleo vermelho diz que é o sangue de Jesus. Aquilo é óleo corante. Não seja bobo, viu, irmão? E vendem. É o óleo, e tem um que é o óleo puro de Israel. Me engana que eu posso, irmão. É puro da semeadora, é puro de qualquer lugar. Mesmo os Israel, qualquer um faz óleo, irmão. Outro dia eu não tinha óleo lá, peguei um pouquinho de perfume, um pouquinho de óleo mesmo, de azeite. Chacoalhei e mandei ver. Na visita que eu ia fazer. É óleo do mesmo jeito. Sabe por quê, irmão? O poder não está no óleo. Aonde está o poder? Eu já ouvi um cúmulo absurdo de falarem para mim que estão temperando a salada com óleo ungido para que seja santo. Vai dar um problema estomacal que eu não quero nem ver. Óleo não é para ser comido. O óleo é usado para unção hoje para nós. Unção de doentes e separação de obreiros. Presta atenção na Bíblia, no Novo Testamento, irmão. Para que se usava o óleo? Que Tiago diz: quando tiver alguém enfermo, alguém doente, chama os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. É a oração. E separação de obreiros ou separação de líderes, que a gente muitas das vezes usa o óleo como sinal de. O óleo é um símbolo do Espírito, mas é um sinal de separação em pessoas. Agora tem gente que unge tudo, meu irmão. Irmão, tem coisas que acho que é melhor nem falar, não cabia. Mas um dia eu fui numa igreja, que horrorizado com o negócio que eu ouvi, irmão. O pastor mandou fazer 2 filas, das mulheres e dos homens. Já fiquei, né? E mandou um obreiro para o banheiro das mulheres e um para o banheiro dos homens. E levou um litro de óleo. E eu ungi as partes íntimas, para evitar da prostituição. E tem gente que vai dando glória a Deus. Aleluia! É revelação de Deus, Senhor, louvado seja. Não. Como a gente está usando a armadura que não é nossa. Como a gente está usando coisas que nos tapeiam, irmão. Mas sabe por quê, irmão? Vou falar, me perdoa o que eu vou dizer, mas é preguiça que a gente tem de pegar essa palavra e ler essa palavra e de buscar a verdade nela. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ou não é? Procura, veja se isso tem lá, mas eu não tenho aqui. Eu não concordo com isso. Outra coisa que eu não concordo, vocês podem falar o que quiser, eu não concordo. É a história de fazer monte ser santo. Monte não é santo. Monte é simplesmente um lugar isolado, aonde a gente vai para não ter contato com o mundo aqui, com o barulho das coisas aqui da cidade, para poder buscar a Deus. Mas a mesma oração que é feita no monte, ela pode ser feita aqui, não muda nada. Tem gente que santifica o monte. Hoje nós vamos subir para o monte, vamos levar os pedidos de oração para queimar, vai fazer fogueira de São João no monte, irmão. Aí fora disso. E a gente viu um monte de gente que vai, não, vai queimar no monte, então. Aí vamos aqui para aquele pedido de oração. Aí olha lá, pastor, que o monte tem uma unção especial. O macumbeiro também vai no monte fazer macumba. Não sei se você sabe disso. Não tem unção especial nenhuma no monte, não. A unção está em mim, a unção está em você. E quando a gente se prostra para buscar Deus aonde a gente estiver, se for de coração, Deus vai responder, Deus vai operar milagres. Amém? Que não tiver super
causa do Senhor que estava ali. Amém, igreja? Deu para você entender? Vamos tirar a armadura de falta de autoridade da nossa vida? Amém. Vamos tirar essas coisas que não nos fazem crescer e começar a buscar o que verdadeiramente nos faz crescer. Amém. Davi não escondia quem ele era. Sabe qual foi a armadura que ele usou? Um cajado de pastor, porque é isso que eu sou. Pastor de ovelhas, foi isso que Deus me chamou. Uma funda, que era aquilo que ele sabia fazer, manejar, e 5 pedrinhas do riacho que ele pôs no alforje do pastor que eles tinham na cintura. E a roupa simples e comum que ele dava. Nada mais. Cadê o escudo da vida? Está aqui, ó, a minha fé. Cadê a espada, Davi? Está aqui a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é a única que é capaz de calar Satanás. Cadê a sua armadura? Está aqui, ó, meu capacete da minha salvação. Está aqui a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Está aqui os meus calçados do Evangelho da paz. É essa armadura que Deus me deu. Você não vê, mas Satanás está vendo que eu estou armado para ir contra ele. Satanás está vendo que eu vou vencer essa batalha. Satanás sabe que você vai vencer. Satanás sabe que Deus tem uma grande vitória na tua vida. É por isso que ele tem enviado os seus emissários à frente para tirar a sua autoridade. É por isso que ele tem enviado alguns que dão ouvidos para ele ainda, para tentar fazer você desistir, desanimar e achar que a igreja está cheia de problemas e dificuldades para você cair fora em outro lugar. Quer dizer uma coisa para você, irmão? Todo lugar tem problemas. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter problemas. Mas o que nós precisamos ter é comunhão e intimidade com o nosso Deus. Não é fugir das circunstâncias, é vencê-las, é enfrentá-las, porque Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para você, meu irmão. Você pensa que também eu não escuto as coisas? Quantas vezes eu sei, essa casa fora para mim também? Larga tudo. Essa igreja não merece, larga tudo, vai embora. Eu acredito que muitos aqui já ouviram isso. Oh. E na hora até parece que ele tem razão, né, irmão? Ninguém te dá valor. Todo mundo fala de você. Você está se esforçando, fazendo, está todo mundo falando. Vai embora, vai ser boba. Deus tem um ministério com você em qualquer lugar desse ministério vai. Eu sei disso. Só que desde que eu esteja debaixo da vontade dele, desde que a ordem que me deu para sair foi ele. Porque enquanto essa ordem vier de Satanás, se a gente obedecer, a gente quebra a cara. Desanima, irmão? Ou tem dia que só Deus sabe. Mas sabe como é que a gente vence as nossas batalhas? Chorando, gemendo, gritando. Não é gritando com os outros, não, meu irmão. É gritando sozinho mesmo. Dando de novo, tem hora. Marcos, sim. Meu marido sabe disso. Tem dias que eu viro a noite inteira pensando na noite para dormir. Levanto, deito, até eu ter uma resposta de Deus. Quando eu sei que Deus falou comigo, eu aquieto o meu coração, porque eu sei que a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Se você tem sentido esse desejo no seu coração de sair, ou está sendo induzido a ficar falando, ouvindo defeitos dentro da igreja, eu quero te convidar a fazer uma coisa: ore. Satanás está doido para derrubar a gente. E eu vou dizer uma coisa para você: ele não derruba quem não tem autoridade. Se ele está investindo contra você, contra as nossas vidas, é porque ele sabe que nós temos ainda a autoridade de Deus. Porque se nós já não tivéssemos, se nós já fôssemos um sal pisado pelos homens, ele não estaria nem preocupado com a gente. Não seja bobo. Davi pegou as suas armaduras, pegou as suas ferramentas e partiu de frente para o inimigo. E o inimigo começou a gozar de Davi, né, irmão? Não tem um homem nesse lugar aí? Vai mandar um menino para lutar contra mim? Davi olhou, Filisteu falou: viu? Pode vir com seus paus, além de tudo, eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pau, porque o cajado é uma madeira. Pode vir, eu vou te matar, e hoje mesmo vou dar o seu corpo para as aves. Davi não tinha nenhuma frase pronta, né, irmão? Usou a mesma. Você vem a mim com armas, com escudo, com armadura e dizendo que você é o tal. Mas saiba de uma coisa: eu vou contra você, é no nome do Senhor dos Exércitos, a quem Israel
Sabe por quê? Essa minha batalha não é minha, ela é do meu Senhor. E o meu Senhor é só lhe falar e você se prostra, é só lhe te olhar e você se dobra, é só lhe dizer sai que você sai, que nem um cachorrinho com o rabinho no meio das pernas, porque o meu Deus tem autoridade e você não tem autoridade nenhuma. Agora a gente está tremendo. Eu sei pilantra mesmo? É pimenta, não é pilantra não, Mas deixa de ser um pilantra, né? Tem certeza, pastora? Ai meu Deus, tem certeza que Deus me revelou? Ai, Deus me mostrou o diabo que era, o demônio que era. Que coisa feia, eu nunca vi demônio bonito. Ai, que coisa horrorosa, os peitos cheios de escama. Tanto faz se tem escama, chifre, rabo. Do jeito que ele vai sair de qualquer jeito. Porque o nosso Deus é muito mais poderoso, meu irmão. Tem gente que fica apavorada. Eu escutei ele. O capeta está falando comigo, eu escuto ele todo dia. Grande coisa. Sabe quando eu fico feliz e tremo? Eu escuto Deus. Porque essa voz tem poder. A do cão é a mesma coisa que escutar aqueles programas de televisão que não leva a lugar nenhum. Aquelas abobrinhas que você escuta e fala, o que é isso? Que perda de tempo. É igual aquelas propagandas de creme dental ou de dentista, ou coisa boa. Nunca vi uma propaganda de creme dental de dentista inteligente. Você já viu alguma? Nenhuma. Tem hora que o diabo é igualzinho isso. Não tem nada novo, é a mesma coisa, irmão. É as mesmas estratégias, é as mesmas ladainhas. E a gente cai. Mas fecha os seus ouvidos para o diabo e abre os seus ouvidos para nós, o Senhor. Deus tem coisas poderosas para revelar no seu coração. Davi foi em direção àquele Golias, aquele gigante, com uma pedra, uma funda. Ele rodou, você viu isso aqui? O nosso Davizinho aqui, Miguelzinho, vamos olhar do Miguelzinho no dia do João, que é o Golias. Fechou a cara, nem riu, eu falando risada que nem te amo. E fechou a cara. É no olhar o diabo fala, epa, vou encarar. Né? Tem gente que gosta de encarar a gente, né? O André tinha essa mania, né? Que a gente já fica sem graça, não é, irmão? Quando alguém fica encarando você assim, fica olhando para você fixo, você não fica sem graça, André? Fica olhando fixo, até você desviar o olhar. O André tinha essa mania, falava, para, André, né? Eu não gosto. Mas assim, a gente tem que fazer com o diabo, irmão, fica encarando ele. Ele encara você, você encara ele também, fica ali parado. Até que ele abaixa o olhar e sai. Porque você fica com a autoridade em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha para o seu irmão e fala, eu vou vencer todos os Golias da minha vida. Eu vou vencer todos os Golias. E fala para o seu irmão assim, ó, se você tiver com medo, eu vou ajudar você em oração, mas quem vai vencer o Golias é você. Assim? Amém? Agora o duro quando o Golias é a gente mesmo, né? Ai meu Deus, pastor, mas o Golias sou eu mesmo, então pensa você. Você vai ter que se vencer. Amém, irmão? Saúl, irmão, acabou a sua história sendo conhecido, ou todo mundo sabe que Saúl acabou a história endemoniado. Um homem que foi escolhido por Deus, tá, irmão? Embora alguns falam que ele foi escolhido pelo povo, não. A verdade, Saúl foi escolhido por Deus. Deus falou que ia ser Saúl. Tá? A diferença é que Davi foi uma pessoa que o Senhor escolheu, que agradou o seu coração. E Saúl ainda desagradou os olhos das pessoas. Mas não deixou de ser escolhido por Deus. Acabou numa situação endemoniada, indo consultar uma necromante, que chama isso, né? Consultando mortos, para poder saber qual seria o destino da guerra. É esse fim que você quer para você? Aí eu vou consultar a pastora Lígia, que já morreu, vou lá. Vou lá para saber o que eu faço agora. Não vai não, porque eu não vou estar lá. Pode aparecer um capetinha parecido, falando igual. E tem gente que dizia, não era nada, meu irmão. Cai fora. E por causa disso, Saúl teve uma morte trágica. Davi, por sua vez, Deus deu a ele um reino. Teve suas dificuldades?
estou dizendo que não. Teve seus erros, teve, mas Davi se arrependia, essa era a diferença. E Davi sempre temeu no Senhor. E Deus deu para ele um sucessor do seu trono, que saiu, que era dos seus filhos, que era da sua herança. E Deus fez promessas a Davi que nenhum outro rei recebeu, irmão. Que da tribo, dali da tribo de Davi, da família de Davi, nasceria o Salvador. Deus fez promessas porque Davi era um homem que acreditava em Deus. Amém, igreja? Irmão, por mais luta que você tenha, vale a pena acreditar em Deus. Vale a pena lutar no exército de Deus. Vale a pena, irmão. Uma vez, irmão, só para você ter uma noção, Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que queria tomar o trono, e um homem começou a amaldiçoá-lo, a xingá-lo, a tacar pedra sobre ele. Esse era Simei, se eu não me engano, ele era parente de Saul, e ele começou a amaldiçoar Davi. O exército de Davi, que estava do lado de Davi, os guerreiros de Davi, que era outro exemplo de gente fiel ao rei, irmão. Tá? Não estou dizendo aqui nem questão espiritual, mas era gente que se uniu ao seu rei e não abandonava o seu rei por nada. O que falta muitas das vezes dentro dos nós das igrejas é esse povo fiel que se une ao seu líder e não abandona por nada. Mesmo quando Davi errou, eles não abandonaram Davi. E ali, irmão, eles queriam defender Davi. Falou: Davi, você quer que a gente mate? Ele falou: não, deixa ele amaldiçoar. Se Deus está permitindo que ele amaldiçoe, deixa que ele amaldiçoe. Ele não fez nada, irmão. Só que Deus estava na história. Deus deu a vitória para ele contra Absalão. E quando Davi voltou, esse homem veio pedir perdão para Davi porque tinha amaldiçoado Davi. Deus é justiça, viu, meu irmão? Não liga para o que os outros falam. Não liga para o que os outros estão falando de você. Confia no Senhor, porque a nossa justiça vem das mãos do nosso Deus. Seja fiel, porque vale a pena. Quando você morrer, você nunca vai ser esquecido. Agora, irmão, a pessoa que morre sem autoridade, a gente quer esquecer o mais rápido possível, porque não presta. Presta não, né? Não tem gente que você morre, a pessoa fala para você: fulano morreu. Você fala assim: nossa, que pena, mas você está assim: graças a Deus, aleluia, demorou. Só que a gente não fala que é falso, né? E você chamou você para fazer o serviço fúnebre? Ai, Deus. Aí você vai ter que ser mais falso ainda, né? Porque você não olha para ti assim: sem vergonha, safado, graças a Deus, né? Foi embora, mas aí a família te mata, né? Então você vai ter que falar: coitado do irmão, é um exemplo de mau caminho, mas que Deus tenha misericórdia da sua alma. É verdade, meu irmão. Mas enfim, quando você é uma pessoa de fé que anda com o Senhor, todo mundo vai gostar de lembrar de você como um exemplo. Assim como a gente lembra de Davi, embora tenha os seus erros, mas o que mais fala no nosso coração é as suas vitórias, é o que ele foi como servo de Deus. Amém? Vamos orar? Então se levante os navios nessa igreja em nome de Jesus Cristo. Demora aí para a sua foto, porque ela vai mais rápido. Amém, igreja? Vamos lá, feche os seus olhos um pouquinho. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Isso, feche os seus olhos. Se coloca na batalha agora, meu irmão. Se você abandonou o campo de batalha, se você está parecendo mais Saul do que Davi, pastor, eu estou com medo. Você pensa que Davi também não tinha medo? A única coisa que ele não era covarde, irmão. Medo eu também tenho, todos os dias, todas as horas. Mas o que eu não posso deixar é o medo tomar conta da minha vida e me fazer ser covarde. Isso não posso. Seja agora uma pessoa disposta, irmão. Vença a covardia, vença o medo agora. E se coloca diante do Golias que tem te afrontado. Se coloca diante desse espírito que tem que ser colocado na sua vida. Se for um espírito religioso, meu irmão, queima ele em nome de Jesus. Se for um espírito de sedução, põe ele por terra agora em nome de Jesus Cristo. Nenhum prazer dessa terra
compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Busca o Senhor agora. Se você está fraco, peça a Deus para encher e fortalecer você. Fala com o Senhor: Deus, eu quero enfrentar a minha batalha. Chega de correr no meu Golias. Eu já não tenho mais fôlego para correr no Golias, eu estou cansada. É todo dia, Deus, a mesma batalha, a mesma afronta, as mesmas dificuldades, as mesmas decepções. Eu não quero mais isso. Deus está contigo, irmão. Ele só está esperando a sua decisão. Eu quero a minha vitória, Senhor. E Deus quer que você tenha vitória. Peça a Ele para fortalecer você agora. Em nome de Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo passar sobre a tua vida nesse momento, meu irmão. Deixa o Espírito Santo renovar o seu coração, avivar a sua fé agora. Oh, aleluia! Vai tocando, Jesus, com o teu poder agora. Em nome de Jesus Cristo, Deus, vai movendo, Pai. Que o Senhor possa limpar os nossos corações agora, Pai. Que o Senhor possa limpar a nossa mente agora. Toda palavra semeada pelo diabo caia por terra, meu Pai. E que nós sejamos agora apenas, tenhamos o nosso coração agora apenas as palavras que são enviadas pelo Senhor. Enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, meu Pai, para a glória do teu nome. Aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, santo é o Senhor. Deus me fez agora lembrar de uma coisa, irmão. Eu gostaria de você continuasse de cabeça baixa. Eu falar uma coisa para você. Quando a gente passa por algum terreno vazio que tem mato, costuma grudar na roupa da gente aquilo que a gente chama de picão. Incomoda. E ele tem que ser arrancado, porque ele não solta. Aquilo é uma coisa que ele gruda, não solta. O que o Espírito colocou no meu coração agora, uma visão agora, é que tem muitos corações que estão cheios desse picão. E sabe o que é isso? São palavras que foram ditas e que você deixou entrar no seu coração. Foram histórias que foram faladas, inventadas, mentiras, suposições, enganos, e você permitiu que isso entrasse. Seu coração está cheio de picão, meu irmão. E não adianta você ficar batendo, isso tem que ser arrancado. Como que eu faço para arrancar isso? Puxa, que nem a gente faz para arrancar da roupa. Só que logo você não pode abrir mais, vai tirando do seu coração, falando: Deus, tira isso, vai confessando isso diante do Senhor, irmão. Destrói isso da minha vida, Deus. O que eu ouvi, o que me chateou, o que me magoou, tira isso da minha vida, Senhor. Queima isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa raiva, essa ira, esse ódio que eu estou sentindo por essa pessoa, Deus, tirar isso do meu coração, porque o meu coração é limpo, meu coração pertence ao Senhor. Tira, meu Deus, essa incerteza, essa incredulidade, tira, meu Deus, essa arrogância, esse orgulho, meu Pai, tira essa frieza do meu coração, Pai. Limpa, Senhor, o meu coração, ó Deus. Limpa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira toda chateação, meu Deus, todo rancor, meu Pai, toda raiz de amargura, tira do meu coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Limpa o meu coração, Pai. Oh, Espírito Santo, vai tocando, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu gostaria que você virasse para o seu irmão que está do seu lado. Virasse para o seu irmão, de coração, e fizesse uma oração sincera pela vida do seu irmão. Sincera pela vida do seu irmão agora. Nós vamos terminar esse culto orando, Pastor Paulo, orando pela vida dos nossos irmãos. E se tiver alguma coisa contra esse irmão, perdoa ele, querido. Se tiver alguma coisa contra qualquer irmão desse lugar, perdoa. Arranca esse picão do seu coração. Não saia daqui com isso na sua vida.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por essa vitória que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigada, Pai, pela tua presença